Boa galera, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Esse vídeo na verdade eu tô dando bom dia aí, mas eu gravei ontem, tá? Lá na minha casa, já para adiantar um pouco o nosso processo de hoje, tá? Aproveitando que foi domingo, então tá fundo um pouco diferente aí para vocês, tá legal? Acho que tá tudo bem, né? Começando aí a nossa semana. Essa semana é uma semaninha de feriado, né? Embora aí quarentena, a gente tem que ficar dentro de casa, já tá ficando difícil, né? Mas enfim, a gente tem que se preocupar, né, galera? Preocupar com a saúde, preocupar com uma série de questões. Vamos torcer para essa pandemia passar logo, esse vírus aí de repente, sei lá, desaparecer, se bem que eu acho bem difícil. Mas que acima de tudo que tenha uma vacina, né? Que tenha uma vacina para que as pessoas possam se imunizar, que as pessoas, nós possamos todos nós nos proteger, tá certo? Então vamos lá, gente. Hoje é segunda, nossa aula termina na quarta-feira, tá? Então hoje os nossos assuntos basicamente serão Piaget, suas teorias, talvez hoje ainda a teoria de Vygotsky para a gente estabelecer um comparativo, talvez Vygotsky entre hoje e o começo da aula de amanhã. E aí a aula de amanhã, terça-feira, a gente vai falar das questões relacionadas ao autismo e ao TDAH, tá? Tem uma série de coisas, assim, né? O universo da psicologia infantil ele é muito grande, poderíamos abordar ainda muitas outras coisas. Depois eu vou deixar, assim, ao final do nosso percurso da aula, vou deixar uns estudos, vou deixar uns links para vocês, para aqueles que se interessarem mais, ou até para futuramente a carreira de vocês se aprofundarem nesse assunto, que é um assunto bem legal. Deixa eu virar um pouquinho aqui, peraí. Aí, acho que ficou melhor assim. Se aprofundarem nesse assunto, porque eu acho que é um assunto muito legal, até para questão de vocês, futuros profissionais, quando vocês forem trabalhar com crianças ou trabalhar em estruturas hospitalares ou com profissionais que têm como público, digamos assim, público-alvo, crianças, tá legal? A disciplina, quando a gente está tratando ela na escola, a gente termina com um teatro infantil. Infelizmente, neste caso, a gente não vai conseguir fazer, mas quem sabe um dia a gente faz um teatro infantil lá e passa para mais pessoas lá na escola. O ano passado mesmo fizemos um evento em outubro no Centro de Formação de Estudos aqui de Osasco, apresentamos uma peça infantil, uma peça apresentada pelos alunos, inclusive foi bem legal. Isso foi em outubro do ano passado. Esse ano tínhamos vários eventos para serem trabalhados, Semana da Enfermagem, comemoração ao aniversário de Florence Nightingale, 200 anos da história de Florence Nightingale. Vocês devem saber que a Florence é a dama da enfermagem, enfim, uma personagem símbolo da enfermagem. Então, mas acabou ficando aí tudo, por enquanto, parado, né? Mas quem sabe a gente volta, vamos voltar logo sim, e quem sabe dá tempo da gente ainda, da escola ainda promover esses eventos todos, tá legal? Então vamos lá. Hoje o assunto é Piaget. Quem é Piaget? Na verdade, Jean Piaget. O Jean Piaget ele é um teórico, né? Ele na verdade é um cientista psicólogo conhecido como epistemológico. Um epistemológico é um cientista que estuda várias ciências, digamos assim. Tá? Ele é um cientista epistemológico e uma das suas, digamos, interferências principais, talvez a mais relevante, seja o que ele deixou de legado com relação ao estudo da psicologia infantil. Qualquer profissional que lida com a vida humana e que de alguma forma estará direcionado para o público infantil tem que conhecer Piaget. Então você estuda Piaget na faculdade de pedagogia, você estuda Piaget na faculdade de educação física, você estuda Piaget na faculdade de enfermagem, você estuda Piaget em N áreas do conhecimento. Porque Piaget trouxe para nós, deixou um legado muito grande com relação ao conhecimento de como uma criança se desenvolve cognitiva e socioafetivamente. Cognitivo e afetivo, como nós já conversamos um pouco lá atrás. O assunto Piaget vai ser dividido em 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo vai ser a história, quem é, o que a gente já está mais ou menos tratando.
a base teórica de Piaget, e depois eu venho com um segundo vídeo que fala sobre as chamadas 4 fases do desenvolvimento cognitivo infantil, segundo Jean Piaget. Tá? É um assunto extremamente importante. Depois a gente tenta abordar o Levi-Vygotsky, que é contemporâneo de Piaget, que também estudou crianças, tá certo? Mas o Piaget é, no caso aqui para nós, como alvo, o mais importante de nós estudarmos. Tá legal? Conhecer Jean Piaget é praticamente uma obrigatoriedade de qualquer profissional da educação e da saúde. Tá certo? Piaget foi um cara que se aventurou, quando eu digo se aventurou, né, tomou posse dessa condição de estudar o desenvolvimento da psicologia infantil. Tá? Piaget teve um interesse bastante grande em entender este processo e o que deu para nós muita condição hoje, para nós profissionais, muita condição hoje de lidar com este público. Então existem, por exemplo, escolas que adotam a metodologia que eles chamam de piagetiana, ou seja, uma escola que monta o seu processo de ensino-aprendizagem, toda a parte didática e pedagógica, olhando para as teorias de Piaget, utilizando as teorias de Piaget. As teorias de Piaget geraram vários testes cognitivos, vários testes socioafetivos. Aquele teste que nós falamos e que eu coloquei para vocês, que foi o teste do marshmallow com as crianças, ali tem um pouco de Piaget, ali tem um pouco de Vygotsky também, ali tem N teorias, mas ele é, perdão, ele é um teste razoavelmente olhando um pouco para a teoria de Piaget, tá legal? Piaget acredita no desenvolvimento da psicologia infantil ou da face psicológica da criança, mais as suas questões afetivas, emocionais, as questões conflituais. Piaget acredita muito na influência principalmente do DNA. Tá? Então o Piaget acredita que o DNA ele é o grande impulsionador do desenvolvimento psicológico e emocional infantil. Mas o Piaget não descarta o que vem de fora, tá? Que são as influências do ambiente. Então o DNA infantil ele vai ser provocado pelo ambiente e isto vai construindo esta formação, esta evolução, este desenvolvimento das questões cognitivas e afetivas da criança. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Piaget chama a base teórica sua de adaptação, ou seja, de um processo de adaptação. Então, a palavra adaptação para Piaget, que ele coloca para nós, não é somente a palavra adaptação que a gente está habituado a utilizar. Para Piaget, neste processo de adaptação, há dois ou três outros processos, digamos assim, que acontecem... Nossa, hoje vamos lá, segura, respira. Voltou. Que acontecem durante esta chamada adaptação. E essas duas ou três outros processos, ou dois outros processos e fenômenos que ocorrem, recebem alguns nomes. Vocês vão saber esses nomes. Então, Piaget acredita num processo de adaptação enquanto a criança atravessando o ambiente, enquanto a criança tendo que gerar resoluções mediante a desafios. Os desafios vêm do ambiente, as resoluções estarão muito ligadas a temperamento, a questão psicológica emocional da criança. Então, toda vez que uma criança tem que resolver um pequeno enigma, quando eu chamo resolver um pequeno enigma, um pequeno conflito emocional, ou um conflito até cognitivo, que é encaixar um objeto num lugar onde aquele objeto realmente se encaixa, toda vez que a criança faz isso, ela está se desenvolvendo para Piaget. Ela está promovendo um processo de adaptação àquele conflito, àquele enigma que chega, serve para que o cérebro da criança trace resoluções. Então a criança funciona da seguinte forma. Esta adaptação funciona como um processo primeiro de assimilação. O que é a assimilação? A assimilação é assimilar o problema. Ao assimilar o problema, Piaget nos conta o seguinte: neste momento há um processo de conexões neurais, aí a gente vai mais para o lado fisiológico,
conexões neurais no chamado córtex cerebral da criança. O córtex cerebral é uma região frontal onde se inicia então uma série de gravações. É como se fosse uma gaveta. O córtex cerebral na infância é como se fosse uma gaveta de arquivos. A cada resolução, a criança engaveta aquela situação. Isto é assimilação. Tudo bem? Após a assimilação, acontece o que o Piaget chama de equilibração. A equilibração é o conflito novo chegou. A criança tem no seu arquivo todos os outros arquivados, que a gente chama de conhecimento pré-existente. O conflito novo tem que entrar e a criança usa os pré-existentes para entender o novo. Processo que Piaget chama de equilibração, ok? A equilibração é então a junção das informações e experiências já adquiridas com aquelas novas que estão chegando. Aí junta-se, consolida-se novo conhecimento. Piaget gosta de usar uma expressão que é: a criança age no objeto e depois o objeto é quem age na criança. E, em terceiro lugar, a criança resolve o objeto. O objeto lê esse problema, situação ou o objeto mesmo. Então, exemplo, vou pegar aqui algo. Vamos lá. Você dá um objeto como esse na mão da criança, se bem que esse objeto é um pouco perigoso para dar na mão de uma criança, né? Ele é uma pirâmide pontuda, ele tem vidro, mas ok, para o nosso exemplo aqui vai servir, tá certo? Não deem objetos perigosos nas mãos das crianças, ok? Então vamos lá. Piaget. A criança conhece uma série de objetos. Objetos de pano, objetos de borracha, objetos que rolam, objetos sólidos, objetos macios, objetos que fazem barulho. Ela conhece vários objetos, o dia a dia da criança é para isso. Toda vez que você dá um objeto novo, vamos supor, um desse, esse objeto, ao chegar próximo da criança, ele age na criança. A criança o nota e tenta fazer aquela expressão de novidade, o objeto agindo na criança. Processo de assimilação, internalização. Daqui a pouco é dada à criança a oportunidade de agir no objeto. Agora a criança vai fazer os seus testes nesse objeto. Ela vai toda atividade sensorial, que a gente vai falar daqui a pouco lá na fase sensório-motora. Ela vai atividade sensorial audição, atividade sensorial tato, muitas vezes por isso não tem objetos perigosos. Ela pode levar a boca, que tem a ver lá com uma resposta que eu dei no fórum da fase oral de Freud, mas também aqui a boca é um teste. E a criança agora então agiu no objeto. Em seguida, a criança encontra alguma coisa do que fazer com este objeto. Então, o objeto chegou, assimilação agiu na criança. Acomodação, equilibração, a criança resolvendo fazer o teste dela no objeto. E depois, então, alguma utilidade. A criança vai dar a esse objeto uma função. Ele pode virar uma montanha, ele pode virar um aviãozinho, um trem, ela vai jogar no chão para ver o barulho que faz, ela vai jogar no chão ou fazer testes para ver como o adulto que está perto reage a ela. Por isso é muito importante quando a gente oferece alguma coisa a uma criança, a gente esperar determinadas reações dela e não já ir instruindo a criança. Espera um pouco, deixa ela tentar entender. Quando ela oferecer a utilização do objeto, aí você interfere enquanto estímulo do ambiente. Então Piaget chama de um processo de adaptação. A criança se adaptou ao objeto. Existem outras formas? Água. Quase não tem água, só um minuto. Sobrou um pouquinho de água. Vou dar um exemplo um pouco mais claro deste processo.
Então vamos supor que nós temos uma criança que está em fase de aprendizagem de vocabulário, em fase de aprendizagem de objetos, de figuras, enfim. Então lá na escola, como Piaget nos fala, lá na escola, a professora então, um belo de um dia, ofereceu as vogais para as crianças. Então primeiro a letra A, segundo a letra B, terceiro a letra C. Quando as crianças estão no processo de aprendizagem de escrita e de vocabulário, este processo de Piaget ele é fundamental. Primeiro a criança escreveu A, e depois vem o som de A. Quando ela vai escrever uma palavra que existe a letra A, ela só consegue escrever esta palavra que existe a letra A, porque ela já conheceu, na gavetinha dela já está guardado o A. Na gavetinha dela já está guardada a grafia do A. Então, como é que a gente ensina uma criança a escrever casa? Nós não podemos chegar e colocar a palavra casa. A criança vai aprender casa depois que ela aprendeu C, depois que ela aprendeu A e depois que ela aprendeu S. Piaget oferece as letras, internalizou, assimilou. As letras daqui a pouco vão ser utilizadas. Vai ser encontrada uma utilização para as letras, que a criança então vai ligar o som, casa, casa, a grafia motora, casa, e ainda, se possível, colocar uma figura de uma casa para esta criança completar o aprendizado, através de põe na gaveta as letras, põe a palavra casa, e mostra uma casa e fala casa, juntou tudo, gerou desenvolvimento. Processo que Piaget, chama de, eu ia falar chama, ficou Piaget. Ó, vídeo de bate-pronto, sem edição, tá? Não liga para isso não. Na sala de aula também acontece a mesma coisa. Aliás, eu estou tentando deixar bem igual a sala de aula. Na sala de aula, às vezes eu tenho alguns erros, fono, alguma coisa assim. Mas é muitas vezes pela organização de pensar e falar e colocar uma certa sequência para que fique no entendimento de vocês, tá legal? Então, Piaget chama este processo de adaptação, dividido em assimilação e depois equilibração. A assimilação, alguns livros vão trazer também como acomodação, tá? São 3 processozinhos aí, assimila, acomoda e depois vem o processo de equilibração. Essa é a base teórica de Piaget. Então nós estamos num vídeo aí de 17 minutos, 18 minutos agora, fora a introduçãozinha que eu dei lá de Piaget na aula. Então já são aí pelo menos 16 minutos falando de Piaget, somente a sua base teórica. Em sala de aula é mais ou menos desta forma que eu explano, mas aí eu tenho a condição de colocar uns exemplos lá, tá? Eu vou colocar junto com os meus vídeos, alguns vídeos de Piaget lá, de um processo de estudos, para vocês juntarem as informações. Tá legal? Então, a base teórica de Piaget mostra que eu tenho criança se adaptando o tempo todo. Por isso que eu disse lá na introdução da nossa disciplina, uma criança às 8 da manhã não é a mesma criança às 5 da tarde. Essa criança, durante o seu dia, já passou por uma infinidade de experiências que deu a ela uma outra condição de ser alguém, o que ela é. Se ainda na fase escolar, quando essa criança vai ali para a creche aos seus 4, 5 aninhos de idade, às vezes até antes, esse processo é muito mais intenso. Claro, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais que estão envolvidos nesse processo, as escolinhas infantis, as creches. A gente tem que ser nós temos sempre que cobrar desses profissionais que se colocam no papel de educadores, cobrar conhecimento, cobrar atitude. Nós sabemos que há um tempo atrás houve uma febre, uma proliferação de escolinhas infantis, né? Era um negócio muito rentável, escolinhas particulares. Existem escolinhas particulares ótimas. Por exemplo, minha filha hoje tem 22 anos e a escolinha que ela estudou, ela foi para a escolinha aos 2 anos de idade. Uma escolinha particular. A escolinha existe até hoje.
Então, quer dizer, é extremamente profissional e a formação da minha filha hoje, enquanto adulto, passou pela escolinha, pelo colégio que ela fez o fundamental e pelo colégio que ela fez também o ensino médio, que por sinal é o mesmo. Então, mas o processo começa bem lá atrás, toma muito cuidado com a professora, observa muito o seu filho todos os dias, como ele está ao ir para a creche, como ele está ao sair da creche, se ele gosta de ir, se ele fica à vontade, quando ele sai, se ele sai satisfeito, alimentado, descansado, sai com informações novas. Hoje a tia brincou disso, hoje nós conhecemos aquilo, a professora hoje nos ensinou isso. Fica sempre de olho nisso, fica sempre de olho em reações adversas da criança quando ela precisa ir para a escola. Por que eu estou falando isso dentro do vídeo de Piaget? Enfim, eu estou falando de escolas que intensificam esse processo de Piaget que eu falei, mas eu estou falando também um pouco de psicologia infantil na questão relacionada a todo adulto que cruza a vida de uma criança, profissionalmente falando ou afetivamente falando, tem uma responsabilidade muito grande, tem que influenciar de forma positiva, tem que estimular de forma positiva e não de forma negativa. As pessoas hoje em dia estão muito duras, estão muito insensíveis, insensatas. Criança é o nosso futuro. Criança hoje é o adulto de amanhã. Então não adianta julgar o adulto amanhã se nós não fizermos a nossa parte com a criança de hoje. O Estado tem uma relevância muito grande nisto, é o principal responsável. Então os principais responsáveis, família, escola, Estado. Os principais responsáveis pela criança, pela formação deste público tão específico. Depois eu posso oferecer para vocês um estudo sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é sensacional de vocês conhecerem. Tá? Então depois eu deixo uns links, ao final desse processo todo eu deixo uns links para vocês. Tá legal? Então é isso, o primeiro vídeo de Piaget, daqui a pouco vem o segundo vídeo de Piaget, que dividiu este processo que eu expliquei neste vídeo, ele dividiu em 4 estágios diferentes, na verdade, acompanhando, obviamente, aqui a faixa etária, ou seja, a idade das crianças. Tudo bem? Muito obrigado